A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão e amigo. Que alegria, mais uma vez, ter a sua participação, ter a sua audiência aqui na TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Wilbert e mais uma vez estou aqui para apresentar a Escola Bíblica Especial. Desde já eu conto com a sua participação nesta programação e de imediato você pode nos ajudar compartilhando o link dessa programação para que outras pessoas também sejam igualmente abençoadas. Caso você não seja inscrito, não deixe de se inscrever. É muito importante que você possa interagir conosco para que a palavra de Deus possa alcançar mais corações. Dentro de instantes, a gente vai dar sequência a essa programação. Eu conto com você. Até daqui a pouco. Olá, meus irmãos, estamos de volta. Que alegria! Como é bom a gente participar de um momento como esse, a Escola Bíblica, onde podemos refletir a respeito da boa palavra de Deus. Eu quero dizer a você que não é promessista, mas por acaso está aqui participando desta programação, ou também foi convidado por um promessista para assistir essa escola bíblica, você também é muito bem-vindo. Nós temos muito a aprender a respeito da palavra do Senhor. A Igreja Adventista da Promessa tem uma veia histórica relacionada ao ensino. A Igreja Adventista da Promessa entende a importância de comunicar o Evangelho de maneira responsável, seguindo todos os critérios corretos para a interpretação das Escrituras. E uma das nossas ferramentas, uma ferramenta que tem sido uma bênção para a nossa denominação ao longo dos seus 90 anos de história, tem sido a Escola Bíblica. As nossas escolas bíblicas que são realizadas nas igrejas locais, elas são prestigiadas aqui toda semana nessa Escola Bíblica Especial, que é transmitida, que serve para abençoar as pessoas que desejam aprender um pouco mais a respeito de Deus, mas também serve de suporte para aqueles que vão se preparar para estudar a Escola Bíblica nas suas igrejas locais. E nesse trimestre nós estamos estudando a lição cujo tema é Deus das Alianças. Esse tema é uma maneira de nós expressarmos o nosso pensamento sobre a teologia do Antigo Testamento. A Bíblia, como um todo, é bênção para nós, mas nesse trimestre a gente resolveu pensar um pouco sobre a primeira parte da revelação do Senhor. A primeira parte que compreende o livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Então, juntos, nós vamos aprender um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E como de costume, nós sempre temos um convidado. E hoje, pela graça de Deus, o Espírito Santo nos deu a honra de receber o pastor Alessio. Que alegria, pastor Alessio, um querido amigo, um antigo conhecido nosso. É conhecido também por aqueles que assistem às nossas programações, é um dos apresentadores de um dos nossos programas. É uma satisfação, pastor Alessio, ter a sua pessoa aqui com a gente. Pastor Alessio, ele é diretor e capelão do Seminário Teológico da Igreja Adventista da Promessa. E de imediato, pastor Alessio, por favor, manifeste a sua saudação para o pessoal que está de casa. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer ter você com a gente. Obrigado, pastor Wilbert. É uma alegria muito grande para a gente. Uma satisfação imensa estarmos aqui na Escola Bíblica. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs que têm sido abençoados ao longo aí da história do promessismo, através da Escola Bíblica, como você bem disse, né? Um momento importante para a gente, me sinto privilegiado de poder estar aqui contigo neste momento de estudo da nossa lição bíblica. O povo promessista gosta de estudar a Bíblia, pastor, né? Gosta. Então, assim, nós temos, assim, uma boa audiência né? do nosso povo. O nosso povo sempre está nos acompanhando. Graças a Deus. Nós vamos aproveitar esse interesse, né, para refletir juntos. A gente vai crescer. Eu, pastor Alessio, vocês de casa também. Eu queria contar também com a sua participação aí nos comentários do chat aqui da Escola Bíblica Especial, porque a gente aprende junto, a gente cresce espiritualmente. A cada momento que a gente estuda a palavra, a gente cresce. Então temos muito a entender a respeito de Deus. E o tema de hoje, da nossa 13ª lição,
diz o seguinte: o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, esse é o tema da lição de hoje. Nós estaremos conversando sobre o que o Antigo Testamento diz a respeito desta pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E o texto básico, a nossa lição bíblica sempre nos traz uma referência para que sirva de início para a nossa reflexão. O texto base, ele está registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que inclusive é a primeira vez que o Espírito Santo é mencionado no Antigo Testamento. Diz assim: a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Pastor Alessio, nós vamos conversar sobre o Espírito do Senhor e o texto base fala sobre o período onde o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, quando a terra ainda era informe. Pastor, por favor, nos fale sobre a sua expectativa a respeito desse tema, nos dê um parecer sobre esse versículo bíblico. Queremos ouvir o seu comentário a respeito desse assunto, pastor, por gentileza. Muito bem, olha, quando nós pensamos, irmãos e irmãs, no Espírito do Senhor, este é apenas uma forma de apresentar o Espírito, mas é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, enfim, a nomenclatura são diversas, são muitas nomenclaturas, mas quando nós tratamos do Espírito do Senhor, nós estamos falando do Espírito Santo, né? Do Espírito de Deus. Muito bem, quando a gente pensa no Espírito Santo, desde a sua história, desde a sua atuação, se nós não tomarmos cuidado, pastor Wilbert, irmão e irmã, a gente vai sempre ligar quase que a atuação inicial dele a partir de Atos 2. Verdade. Né? E ali tem uma manifestação sobrenatural, poderosa, gloriosa, mas nós entendemos que o Espírito Santo, ele é Deus e ele sempre esteve atuando na história do universo, na história da criação, ele esteve presente, ele é Deus, ele é eterno. Pensando nisto, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Espírito Santo, enquanto esta é uma revelação progressiva, lá no Antigo Testamento, tanto a pessoa do Espírito Santo quanto a divindade do Espírito Santo, ela está um pouco mais implícita. Ela vai ser de uma forma muito mais explícita lá no Novo Testamento, a partir da compreensão do Novo Testamento, isso vai ficar muito claro. Mas ele está lá. E se nós pararmos um pouquinho, e quem sabe seja essa a nossa proposta aqui, né? Juntamente com o irmão, com a irmã e com a Bíblia aberta, com a lição bíblica aberta, nós vamos ver que o Espírito Santo, que a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo Testamento, já deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa e deixa claro que o Espírito Santo, ele é divino. Se não de uma forma explícita, mas implicitamente está lá. E este versículo inicial, e é interessante, porque nós estamos aqui, ó, Gênesis, o início da Bíblia Sagrada, bem no início, no versículo 2, já está lá. O Espírito Santo já está lá, né? A terra nem tinha sido criada na sua totalidade e a Bíblia está falando do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ele está lá e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele está lá. Aí é interessante, claro que nós vamos ter tempo aqui dentro da proposta para pensar, mas nós vamos ver que quando se fala desta terra sem forma e vazia, haja luz e houve luz, Deus vai dar forma àquilo que é amorfo, Deus vai dar vida àquilo que não tem vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali, e o Espírito Santo está ali, o Espírito Santo está lá na criação, desde o início ele está lá. É o que nós vamos ver, por exemplo, quando a gente vê Isaías, ele vai apontar que o Pai é o Criador, e em diversas outras partes da Bíblia. Quem sabe João, quando fala de Cristo, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas pelo Verbo e sem o Verbo nada do que foi feito se fez. A gente vê o Filho também na criação
E, obviamente, Jó 33, né? O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se nós estamos falando da criação, a Bíblia vai ser farta nos seus documentos, nas suas informações, de que o Pai está na criação, de que o Filho está na criação, de que o Espírito Santo está na criação. Então, o Espírito do Senhor, no Antigo Testamento, bem no início, já está ali mostrando que é uma pessoa e também que é Criador, que é Deus. Maravilha, pastor. E assim, o pastor já fez uma introdução sobre o ser chamado Espírito Santo, é uma pessoa divina que contribuiu para a criação de todas as coisas. E o nosso desafio, pastor Alessio, é a gente pensar como este ser divino era compreendido no Antigo Testamento. O próprio pastor disse que a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus foi se revelando gradativamente ao povo. Eu imagino, pastor, que Deus agiu dessa forma para que as pessoas elas pudessem compreendê-lo. Não que Deus fizesse algum tipo de suspense, né? Pelo contrário, Deus sempre quis se revelar na sua totalidade para as pessoas, mas tendo em vista as suas limitações, a limitação da cultura e da compreensão do povo, a sua revelação, ela se manifestou de maneira progressiva. E o nosso desafio, a nossa proposta é tentar mergulhar nas páginas do Antigo Testamento para entender como as pessoas daquela época, sobretudo o povo de Deus, o povo de Israel, compreendia o Espírito Santo, e a gente vai descobrir nas letras sagradas que o Espírito Santo ele era mencionado. Ele não era ainda compreendido, como foi compreendido nas páginas do Novo Testamento. Atos 2 ali é o ápice da manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu um som como se fosse um vento veemente e impetuoso. Todos foram cheios do Espírito e passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Ali é um momento onde eles têm o Espírito Santo de uma maneira muito mais compreendida, né? Só que no Antigo Testamento esse mesmo Espírito se revelava. Então nosso desafio aqui é tentar entender como é que eles compreendiam o Espírito Santo e os versículos que o Antigo Testamento fazem menção a respeito desta pessoa da Trindade. Pastor Alessio, no Novo Testamento nós temos essa manifestação mais próxima do Espírito Santo, essa manifestação mais compreensível. Mas no Antigo Testamento o Espírito Santo ele se manifestava de muitas formas. Não sei se o senhor consegue aí passar para a gente assim, alguns exemplos dessas manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento, além dele ter participado da criação. Ali em Juízes, quando os guerreiros eram usados pelo Espírito do Senhor. O senhor consegue lembrar alguns exemplos onde o Espírito Santo ele é apresentado ali no Antigo Testamento? Então, isso é importante, né? Porque assim, quando nós olhamos com essa lupa do Antigo Testamento para o Antigo Testamento, e obviamente todos nós acabamos com a lupa do Novo Testamento, olhando no retrovisor e vendo o que ele fez no Antigo Testamento, a gente vê claramente uma atuação constante do Espírito Santo. Ele está na criação, ele está no meio de Israel, ele está no meio do exército, ele está no juiz, ele está no rei, ele está no sacerdote, ele está direcionando, ele está de uma forma graciosa, governando a história, abrindo portas e fechando portas. Ele é extremamente atuante no Antigo Testamento. Ele está ali. Os guerreiros, eu mencionei Juízes, né? É muito comum a frase, veio o Espírito do Senhor, né? Eles ainda não tinham essas informações que hoje nós temos sobre o Espírito Santo, né? Porque a revelação ainda estava progredindo, né? Mas assim, já havia uma clareza de que o Espírito Santo existia. Isso. E tinha aquela origem em Deus, né? Sim. É do Senhor. É algo que nós não compreendemos com a profundidade que vamos compreender no futuro, mas ele sabe que é uma coisa gloriosa, é algo poderoso, é algo que vem de Deus e que está de alguma forma agindo de uma forma sobrenatural, dando vitória, fortalecendo, ajudando, orientando, e isso vem de Deus. Não tem toda a clareza que tem a partir do Novo Testamento, mas sabe que tem uma origem gloriosa ali.
embora não entendessem tudo, eles criam porque sabiam que que essa presença poderosa vinha da parte do Senhor. Isso né? mesmo. Então, isso é interessante de se notar. Pois bem, pastor Alessio, por uma questão didática, a gente vai passar para as nossas perguntas, até para facilitar aqueles que têm acesso à nossa lição bíblica. A gente vai responder algumas perguntas que foram apresentadas na nossa lição. Você que não tem lição bíblica, não se sinta deslocado. Vai aparecer as perguntas aqui embaixo, você vai poder acompanhar essa pergunta e também ouvir as respostas que nós tentaremos aqui dar para cada uma delas. Pastor, diante do comentário da lição bíblica, nos é apresentada a seguinte pergunta. A primeira pergunta diz assim, a doutrina da pessoa e da divindade do Espírito Santo pode ser encontrada no Antigo Testamento? Sim, se sim, de que forma? O pastor já fez aí um comentário que o Espírito Santo ele é mencionado no Antigo Testamento, mas a gente vai tentar reforçar aqui a nossa fala para responder essa pergunta. A pneumatologia, né, que é a doutrina do Espírito Santo, é um ensino apenas da segunda parte da revelação bíblica, Novo Testamento, ou também é um ensino do Antigo Testamento, pastor? Por favor. Sim. Pneumatologia, ela abrange todas as Escrituras. O Espírito Santo está lá. Ele está presente em todos os atos do Antigo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A revelação veio por causa dele. Se nós temos aí a Bíblia Sagrada, nós temos pela atuação do Espírito Santo. Sim. A doutrina da pessoa, da divindade do Espírito Santo, ela é encontrada claramente no Antigo Testamento. Ela está lá. Repito, se não é de uma forma explícita como no Novo Testamento, mas ela está lá. Sim. Né? Ela está na criação, o Espírito de Deus está presente na criação. Ele está atuando na criação. Ele está na criação presente, mas não é de uma forma passiva. Ele está presente na criação de uma forma ativa. Ele está pondo a mão na massa. É por isso, inclusive, que em Gênesis diz... aparece uma expressão no plural, né? Façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança. Isso. A ideia de que existiam várias pessoas produzindo todas as coisas e produzindo, inclusive, o ser humano. Isso. E aí está também a pessoa do Espírito Santo, né? Porque lá no versículo 2, como foi lido, o Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas. Uhum. Então, logo, lá nos versículos 26 a 28, na criação do homem, nessa pluralidade divina, a gente pode pressupor que o Espírito Santo está presente, está né? Presente, exatamente. É importante, porque no original é Bara Elohim. Criou do nada Elohim, que é a forma plural de Deus, né? Então, quando a gente olha a informação bíblica, é de que no princípio criou Deus, Elohim, no plural, os céus e a terra. E a gente volta, quem sabe, naquele comentário bem inicial, de que o Pai está presente na criação, de acordo com Isaías e várias outras passagens, que o Filho está presente, lá em João capítulo 1 e várias outras passagens, ele é o Criador, e ali, aqui em Jó e em tantas outras partes, que o Espírito Santo, ele é Criador. Então, quando eu digo assim, quem criou os céus e a terra, eu digo que Deus criou os céus e a terra, está correto. Mas a compreensão é que Deus é no sentido plural, é Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles estão presentes todos os três de uma forma ativa. Eles estão colocando a mão na massa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes. É inevitável, quando a gente fala do Espírito Santo, pastor Alessio, a gente tocar no assunto da Trindade, né? Sim. Quando falou no Espírito Santo, a gente já lembra dessa doutrina, a doutrina que Deus é único, mas ao mesmo tempo ele é três pessoas. Sim. Né? Talvez seja importante a gente lembrar aos nossos telespectadores que o ser Espírito Santo, ele não é contraditório com a ideia de Deus ser único, né? Existem mistérios na Bíblia, né, que a gente não consegue explorar de maneira detalhada. A gente precisa abraçar aquilo que Deus nos revelou. A Bíblia diz com muita clareza: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Deus é único. Temos que adorar apenas
o Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas a mesma Bíblia, ela fala que esse Deus, ele se revela em 3 pessoas. Sim. Não são 3 deuses, né? Não. São 3 pessoas. 3 pessoas. São pessoas tão unidas que se apresentam como um único Deus. Um único Deus. Então é importante lembrar o pessoal de casa, né, que o Espírito Santo, o Pai e o Filho, juntos formam um único Deus. Não são 3 deuses, né? São 3 pessoas, e aquela proposta bíblica de adorarmos o Criador dos céus e da terra, ela fica intocável. Afirmar que o Espírito Santo existe, que ele atua, que ele é Criador, não diminui nada a ideia de que Deus é único. Verdade. Dito essas coisas, pastor, a gente vai aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta, a gente já viu que a doutrina do Espírito Santo, ela está manifestada no Antigo Testamento, né? As pessoas ainda não tinham toda a compreensão, não estava tão explícita como no Novo Testamento, porém, existe sim as verdades da pessoa do Espírito Santo manifestadas ali nas páginas do Antigo Testamento. A segunda pergunta diz o seguinte: com base no item 1, responda: o que representa o Espírito Santo no Antigo Testamento? Como sua divindade e pessoalidade já são indicados ali? Pastor, eu vou pedir a sua ajuda para a gente fazer a leitura de 2 textos bíblicos. Jó 33:4. Vou pedir ao pastor para fazer essa leitura e depois eu vou ler um texto no livro de Salmos. Jó 33:4, por favor, pastor. Livro de Jó 33, versículo 4. Diz assim: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Muito bem. Lindo, né? Olha aí, o Espírito Santo sendo mencionado nas páginas do Antigo Testamento. Salmo 106, 33, diz assim, ó: pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. O texto de Salmos também fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado no Novo Testamento, pastor, mas os assuntos bíblicos, eles se correlacionam em todos os livros das Escrituras. Então nós vemos aí 2 livros diferentes do Antigo Testamento mencionando o Espírito Santo. Pastor, o que representa o Espírito Santo no Antigo Testamento com base na nossa lição e como sua divindade e pessoalidade são ali indicados? Muito bem. Queridos irmãos e irmãs, então quando a gente pensa na primeira pergunta sobre a pessoa da divindade do Espírito Santo, olha, ele está presente na criação, ele coloca ordem na criação, ele dá ordem ao caos, ele traz à existência coisas que não existem, todas as coisas da criação, o Espírito Santo está presente, ele traz a vida. Tudo isso é informação muito importante. Aí, pastor Wilbert, é importante quando a gente pensa que a sua divindade e a sua pessoalidade já indicados no Antigo Testamento, dessa forma didática, por exemplo, como você está nos apresentando, é importante, meu irmão. Olha, se a gente olha a Trindade separadamente, e eu acho que esse é o primeiro exercício que nós devemos fazer, olha, a pessoa do Pai, os atributos dele, divinos, e a forma de ser de Deus. Aí a gente pensa em Cristo, os atributos de Cristo e a forma que não é a nossa proposta hoje, porque o tempo não nos permite. Sim. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Mas os sentimentos, o ser de Cristo. E aí, quando a gente pensa sobre o ser do Espírito Santo, baseado também nesses textos, principalmente nesses 2 textos que são lindos, eles nos trazem 2 informações poderosíssimas. Olha, quando a gente olha, por exemplo, lá em Jó, está falando que o Espírito de Deus me fez. Bom, se ele me fez, ele é criador. Ele é criador. Está claro no texto, né? Está claro no texto. E quando a Bíblia diz que Deus é criador, nós estamos colocando um atributo divino para o Espírito Santo, porque ele é criador. E quem está dizendo isso está lá registrado em Jó 33. É seguir a linha de raciocínio. Se somente Deus cria, a partir disso, o Espírito Santo é Deus. Porque ele está criando, o Espírito de Deus me fez. O Espírito Todo-Poderoso me deu vida. A vida vem dele. E assim, quando a gente pensa em vida, e é bom interessante aqui, olha, de onde é que vem a vida? A vida vem de Deus.
De onde é que vem a vida do pastor Wilbert e do pastor Alessio? Vem de Deus. De onde é que vem a vida dos animais? Vem de Deus. De onde é que vem a vida dos peixes, das aves? Vem de Deus. De onde é que vem a vida dos anjos? Vem de Deus. De onde é que vem a vida dos demônios? Vem de Deus. Deus é que dá a vida e Deus tira a vida. É simples. Agora a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus me deu vida. Nós não temos uma outra fonte de vida que não seja Deus, e o Espírito Santo é que cria, o Espírito Santo é que dá a vida. Então são atributos claros da divindade dele. E quando a gente vai para outros textos, por exemplo, o Salmo 139, quem fugirá da tua presença? Quem fugirá do teu espírito? E é importante, porque o texto diz assim, ó, se eu for para o outro lado do oceano, o teu espírito está. Se eu for para a mais alta nuvem, o teu espírito está. Se eu descer às profundezas da terra, o teu espírito está. E é interessante que no original é isso, o Espírito Santo está, então ele é onipresente. Não está dizendo assim, se eu for, não diz assim, se eu for para tal lugar, o Espírito me segue. Se eu for para o alto das nuvens, o Espírito vai comigo, com quanto ele vai, mas não é isso que está dizendo. Ele já está lá. Ele já está lá. Ele já está lá. É a diferença, né? É diferente. Um detalhe, né? É um detalhe que mostra toda a diferença. Ele é onipresente. Se é onipresente, ele, mais uma vez, corrobora a doutrina de que o Espírito Santo é divino. É divino. É divino. Ele cria, ele é a origem da vida, ele é onipresente. São atributos divinos. E, pastor, sem comprometer o teu raciocínio, mas assim, como estamos falando que o Espírito Santo é divino, na Bíblia, Deus é completo, Deus é todo-poderoso. O Espírito Santo, ele não é um Deus menor. Não. Ele não é um Deus inferior ao Filho ou ao Pai. Pelo contrário, né? Sim. Ele, acompanhado do Pai e do Filho, ele forma o único Deus. Sim. Então, o Espírito Santo, ele é onipresente, assim como o Pai também o é. Ele é onipresente, assim como o Filho também o é. E os outros atributos. Exatamente. Todo atributo que podemos aplicar ao Pai e ao Filho, nós podemos aplicar ao Espírito Santo. Espírito Santo. E aí fica claro que ele é divino. Isso, né? Mesmo. E como você leu aí, Hubert, no Salmo... O Salmo 106, versículo 33. Salmo 106, 33, só para a gente lembrar, o pessoal de casa, para não esquecerem. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou irrefletidamente. Tem a ideia de Espírito de Deus aqui no texto. Isso. Então eles foram rebeldes ao Espírito Santo. Para que a gente possa, de alguma forma, nos rebelar e contrariar alguém, essa pessoa tem que ter sentimento. Verdade. Tem que ter um sentimento. Se nós falamos no primeiro momento sobre atributos que mostram que o Espírito Santo é um ser divino, a partir de agora a gente vai vendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimento. E aí ele pode ser afrontado, ele pode ser rejeitado, ele pode ser entristecido. Se a gente voltar um pouquinho lá para o Novo Testamento, quem sabe clareia um pouquinho, né? Olha, a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo, há o dom de milagres, a uns pelo Espírito é dado esses dons, a outros pelo mesmo Espírito é dado esses dons, e a outros pelo mesmo Espírito. Então, se o Espírito Santo está distribuindo, é porque ele tem vontade própria, ele toma uma decisão pessoal. Tem iniciativa. Tem iniciativa, ele é ativo. Agora, para ele dar esse dom para o Wilbert, é porque, além de ser ativo e de tomar a iniciativa, ele sabe o que é melhor, ele tem cognição, ele é inteligente, ele sabe que para esse é esse dom, para aquele é outro dom, para a irmã é outro dom, e para o irmão é outro dom, e ele vai distribuindo todos os dons para fortalecer o corpo. Então é uma pessoa que pensa, é uma pessoa que entende, é uma pessoa que tem projeção do futuro. Então fica claro que esses são atributos de uma pessoa. Não pode ser um sopro. Um sopro não tem sentimento, um vento, enquanto ele seja apresentado assim, porque são figuras que o apresentem, mas para até mostrar outras qualidades. Mas quando a gente vê o Espírito Santo atuando nesse texto, em outros textos, a gente vê, não entristeçam o Espírito Santo. Como que eu vou entristecer um vento?
Como que eu vou entristecer um sopro? Um objeto. Um objeto. Não, eu entristeço uma pessoa que tem sentimento, que está compartilhando algo comigo, que vai ficar frustrado, que vai ficar decepcionado. Todos são sentimentos de uma pessoa. Então a gente pode afirmar claramente, pastor Wilbert, irmão e irmã, pela Sagrada, que o Espírito do Senhor, que o Espírito Santo, nós vamos encontrando nesta revelação progressiva o Espírito que tem atributos divinos e o Espírito do Senhor que tem sentimentos de pessoa. Maravilha, pastor. Muito bem explicado. Nessa segunda pergunta, a gente pode afirmar que o Espírito Santo, ele representa o próprio Deus. A presença de Deus é confirmada por meio das ações do Espírito Santo. A terceira pergunta, ela fala sobre o ato capacitador do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, pastor Alessio, o Espírito Santo, ele sempre aparece para capacitar as pessoas que são enviadas por Deus. Eu citei o exemplo, né, de uma frase que é muito comum, sobretudo no livro de Juízes, né? Quando o povo de Israel estava sofrendo, o povo clamava, pedia socorro, daí a Bíblia diz, né, que Deus levanta um guerreiro, aí diz o texto, né, um texto clássico, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. Toda vez que a Bíblia fala que o Espírito Santo vinha sobre alguém, a vitória era garantida. Era garantida. Porque o Espírito Santo, ele vinha para capacitar. Ele capacitava o guerreiro, ele capacitava os artistas, ele capacitava as pessoas que serviam na obra de Deus. Nesse sentido, pastor, a respeito da obra capacitadora do Espírito Santo, o que é que o senhor poderia falar para a gente, né? A terceira pergunta nos instiga exatamente a pensar sobre isso, né? Porque que tipo de ação o Espírito Santo realizava com regularidade no Antigo Testamento? A capacitação dos homens e mulheres de Deus. A respeito disso, o que você poderia falar para a gente? Isso. Olha, você citou uma parte importantíssima, pastor Wilbert, né? Olha, quando esses guerreiros, quando Israel estava sendo oprimido, e isso é recorrente, né? Muitos momentos, aí Deus vai levantar um homem, Deus vai levantar esse, vai levantar aquele, o Espírito de Deus vem sobre ele de uma forma extraordinária, ele assume possibilidades e capacitações que não são meramente humanas, é algo de uma forma sobrenatural. Verdade. Esse vai ter uma força muito mais acima do comum, uma inteligência acima do comum, uma estratégia acima do comum. Eu quero fazer um grifo, pastor, na sua palavra aí, sobrenatural, né? Sobrenatural. A presença do Espírito Santo, ela demonstrava ao povo a sobrenaturalidade da ação. Isso. Então, assim, as coisas aconteciam não por causa da capacidade humana dos indivíduos, mas por causa da sobrenaturalidade ortogada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, exatamente. Não é nesse sentido, pastor? Isso, exatamente. E não é lindo ver isso? Quando a gente olha, é lindo ver o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aí são muitos, mas vamos citar aqui alguns, só para a gente acompanhar um pouquinho aqui também a lição, né? Imagine o tabernáculo, Deus dando todos os detalhes para Moisés. Isso. Né? Olha, vai ser assim, vai ser desta cor, vai ter... são coisas artísticas, coisas perfeitas. E o Espírito Santo vai usar homens, pessoas com habilidade sobrenatural para fazer exatamente aquilo que Deus quer. Então a gente encontra no Antigo Testamento o Espírito do Senhor agindo para trazer sabedoria, Isso. habilidade artesanal, habilidades artísticas. Muitos servos do Senhor na história com habilidades excepcionais, sobrenaturais, dadas pelo Espírito Santo. A gente vai ver essa atuação na vida de José, esta atuação na vida de Moisés, na vida de Davi e de tantos outros homens. A gente vê claramente o Espírito Santo governando passo a passo, ele está ali, ele está presente. E essa ação do Espírito Santo, ela quebrava o orgulho das pessoas usadas por Deus, porque Deus as fazia compreender que o poder vinha do alto, o poder vinha do Espírito. Então, o guerreiro não podia se gloriar numa batalha. O artista não podia se gloriar por suas obras de arte, porque tudo vinha do Espírito. Vinha do Espírito. Então, de certo modo, o Espírito Santo, ele ajudava as pessoas a entenderem o seu real papel, a entenderem quem eram. E toda a glória e toda a honra
era devolvida para Deus. Para Deus. Porque era o Espírito Santo que agia em todos. Exatamente. Agia tudo em todos. É o que acontece, parafraseando a sua palavra, com base no texto de 1 aos Coríntios, né? É o mesmo Espírito que atua tudo em todos, que faz tudo por meio de todos. Exatamente. Pastor, a quarta pergunta, a gente vai novamente folhear aí as páginas da Bíblia. Como nós estamos numa escola bíblica, a gente precisa aí tatear as páginas do Evangelho. Então a gente vai fazer uma leitura, vou pedir ao pastor, por favor, para ler o livro de Isaías, capítulo 44, versículo 3 ao 5. E eu vou ler um texto clássico dos pentecostais promessistas, de Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32. Não pastor, pode faltar. Esse texto tem que ser mencionado. Tem outros textos, pastor, mas a gente tem que remir o tempo, então eu escolhi dois, né? Esse texto de Isaías, que o pastor vai fazer a leitura, né? E depois eu vou ler o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Antes do pastor ler, já vou ler a pergunta que vai aparecer aqui na parte de baixo da tela, que diz assim, ó: como as profecias do Antigo Testamento descrevem a ação e presença do Espírito Santo na era futura, prenunciada pelos profetas. O Espírito Santo agia no Antigo Testamento, mas havia algumas profecias que faziam referência a uma obra do Espírito Santo no período do Novo Testamento. E a gente vai fazer a leitura para poder basear aqui a nossa resposta. Por favor, pastor, livro de Isaías, capítulo 44, versículos 3 a 5. Os versículos dizem assim: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará o nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Maravilha, pastor. Isso. Joel 2, versículo 28 a 32. Os promessistas, eles gostam muito desse texto, né? Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Pastor Alessio, por favor, como essas profecias descrevem a ação e a presença do Espírito Santo na era futura, no nosso tempo, né? No tempo pós-surgimento do Messias. Como essas profecias fazem alusão ao que nós compreendemos e o que nós recebemos do Espírito Santo nos dias de hoje? Pastor Wilbert, me permita fazer uma ilustração. Quem sabe os irmãos e irmãs que estão aí um pouquinho mais de tempo na estrada. Eu nasci e me criei no interior do estado de São Paulo. Naquela época, nós morávamos numa fazenda. E por morarmos numa fazenda, a luz elétrica era rara. Nós pegamos um tempo que não tínhamos luz elétrica, era na lamparina. E depois chegou a luz elétrica. Água, que você liga a torneira, água encanada, não era o caso, nós não tínhamos. Nós tínhamos um poço. E este poço era distante, uns 50, 70 metros. Eu era pequeno. O que nós fazíamos? Nós pegávamos, tirávamos a água do poço e colocávamos nos baldes. A gente levava a maior quantidade de água possível, porque quanto mais água, menos viagens. Sim. Você pegava um balde de um lado, do outro. Eu era criança, eu tinha aí 7 anos, 8 anos. Então eu não levava muito, mas eu levava o meu baldinho. Bom, você colocava cheio. Durante o caminho, se você tropicasse em alguma coisa, cai água. Cai água dali, cai água dali. Mas são pingos esporádicos que você vai derramando, que vai saindo do balde durante a trajetória. Mas quando você chegava no final, lá, a bacia, o pote, você derrama toda a água.
Bom, então existe uma diferença entre a água que vai caindo pelo caminho. Show, pastor. E a água que vai ser derramada no final. Verdade. Nós estamos no caminho, o Antigo Testamento no caminho. A água está caindo aqui, cai ali, cai no sacerdote aqui, cai no rei acolá. Ela vai caindo e ela vai regando. Mas existe uma promessa que lá no final, num determinado tempo de Joel, e tem muito a ver com a gente, aí já não é mais, não são pingos esporádicos, não são pingos que vão caindo pelo caminho. Existe agora o derramar. Então, todo o Antigo Testamento, as profecias, elas apontam, elas descrevem que haveria um tempo em que o Espírito Santo não seria apenas uma ação temporária, que ela não seria uma ação restrita a algumas pessoas, que ela não seria de uma forma externa no meio do povo, que chegaria um tempo em que a água seria derramada sobre o recipiente. Chegamos o tempo em que esse derramar seria definitivo, que esse derramar seria amplo, é definitivo, porque agora o Espírito Santo não está mais ele está em nós. Ele está em nós. João 14,17 diz: o Espírito estará convosco e habitará em vós. Em vós. Olha só que coisa linda. Esse termo "em" no grego quer dizer dentro das pessoas. Dentro do pastor Wilbert, dentro do pastor Alessio, dentro da tua vida, minha irmã. Dentro do teu coração, meu irmão. É algo poderoso. Ele foi derramado, não são gotas. Nós somos encharcados nesse Espírito Santo. Ele é amplo porque agora não é apenas para o rei, para o sacerdote, para o profeta, para o guerreiro, para o juiz. Não, agora é para todos os filhos e filhas, para todos nós. Não tem idade, não tem gênero, homem e mulher, não tem etnia, é para todas as nações. Não tem condição social, é para o rico, é para o pobre, é para o senhor, é para o escravo, é para todos nós. E todos nós temos o Espírito Santo agora dentro de nós, em nossa vida. Então, se nós olhamos, volto a dizer, com o retrovisor para o Antigo Testamento, a gente vai vendo ali o Espírito Santo regando. Aquelas gotas caindo. Aquelas gotas caindo. Muito bom exemplo. Viu? O Espírito Santo se manifestando de maneira poderosa, mas eram apenas gotas. Eram apenas gotas. Mas aí Joel vai dizer, Isaías vai dizer: derramarei do meu Espírito. Aí quando chega Atos 2, aí Pedro vai dizer: olha, o que está acontecendo aqui não é embriaguez. Não somos, é muito cedo ainda, mas o que está acontecendo aqui é o que Joel disse, é o que Isaías disse, é o que Salomão disse lá em Provérbios 1:23, eu derramarei do meu Espírito. Agora ele está em nós, agora é uma coisa gloriosa e poderosíssima. Pastor, é emocionante, a gente pensar, emocionante, que a gente vive um tempo glorioso. Quantas vezes a gente cai no equívoco de dizer, por que Deus não se manifesta nos dias de hoje como ele se manifestava no Antigo Testamento? Deus sempre se manifestou. E a gente vive um período que os antigos gostariam de viver. Exatamente. Com certeza. Nós somos bem-aventurados. Nós vivemos aí debaixo da promessa de Joel, de Isaías. A Bíblia diz, o Senhor falando: olha, eu vou derramar o meu Espírito sobre a terra seca. Né? O balde que o pastor mencionou na sua ilustração, né? Não apenas aquelas gotas que caíram na trajetória, mas o balde, ele é derramado. Amplamente. Pastor, me permita só um pouquinho. Por favor, pastor. Nessa fala do pastor Wilbert, minha irmã, o seu coração se alegra. Sabe por que está alegre? Espírito Santo. Essa paz que nós estamos desfrutando, que você desfruta, sabe quem é? Espírito Santo. Essa alegria que nós temos de servir a Cristo, Espírito Santo, é o balde que foi derramado. Muito bom, pastor. Pastor, o nosso tempo, ele tá nos mostrando que precisamos, assim, ser um pouco mais objetivos nessa parte final da lição. Está sendo muito produtiva, mas a gente tem uma outra parte para poder responder. Geralmente, pastor, a gente faz o estudo da teologia do Antigo Testamento e depois confere o assunto que está sendo tratado nas páginas do Novo Testamento. Sim. Porque a Bíblia não é apenas o Novo Testamento e a Bíblia não é apenas o Velho Testamento. Isso. Então, assim, tudo que está no Antigo se completa no Novo. No Novo Testamento. Tudo que está no Novo só faz sentido à luz do Antigo. Então, a gente confere a teologia veterotestamentária nos livros do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo sendo mencionado de maneira mais ampla, né? O Espírito Santo, agora,
ele começa a ser explicado pelos apóstolos, né? O que acontecia no Antigo Testamento, agora acontece de maneira mais intensa no Novo Testamento, a manifestação é mais ampla. Sim. E os próprios apóstolos, inspirados pelo Espírito, passam a dar algumas explicações a respeito de quem é o Espírito Santo e de como ele age. O próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, na igreja da excelência dos dons espirituais, ele escreve alguns capítulos para exemplificar a atuação do Espírito Santo na igreja. Nesse raciocínio, pastor, a quinta pergunta diz o seguinte, explique como o Novo Testamento revela o que no Antigo Testamento estava velado sobre o Espírito Santo, mostrando como a nova aliança cumpriu as antigas profecias relacionadas à sua pessoa. Pastor, por favor. Quem sabe, pastor Wilbert, a gente precisaria de uma lição só aqui, né? Porque é muito amplo, né? É uma coisa gloriosa. Mas a gente poderia resumir assim, que no Novo Testamento o Espírito Santo ele é derramado de uma forma ampla. Ele é derramado. Só essa expressão, por si só, ela já abre um leque fantástico. Verdade. Né? Aí quando a gente vai folhear o Novo Testamento, o Espírito Santo ele vai regenerar, né? É ele que vai trazer vida quando nós estávamos mortos. Ele vai regenerar. Ele vai nos edificar em Cristo, Ele vai nos vivificar, Ele vai habitar, Ele vai fazer residência, Ele vai morar em nossos corações. E essa ação dele morar em nós vai fazendo com que o Alessio vá morrendo para o Alessio. Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. O Espírito Santo vai imprimindo totalmente a pessoa de Cristo no meu coração. Ele vai me santificando. É o Espírito Santo que no Novo Testamento, e a partir de Atos 2, ele vai batizar os apóstolos, os discípulos no Espírito Santo. É ele que vai nos fortalecer para que possamos dar os frutos do Espírito. É ele que vai nos santificar para que possamos parecer cada dia mais com o nosso Senhor. É ele que vai dar fervor às nossas orações, ele que vai nos impulsionar à oração, é ele que vai nos dar a ousadia para falar de Cristo, a ousadia para evangelizar, ele vai nos dar coragem para evangelizar. Enfim, o Espírito Santo ele mora e tudo isso só acontece porque ele está em nós de uma forma extremamente graciosa. Eu penso, pastor, que a sua fala, a sua resposta para essa pergunta foi extremamente didática, porque como nós somos pentecostais, é muito comum a gente valorizar o dom de línguas estranhas, que é um dom bíblico, sim. É uma bênção de Deus, é uma promessa, mas a ação do Espírito Santo não se resume ao falar em línguas, né? Verdade. O falar em línguas é parte de um processo, né? É parte de um todo, vamos assim dizer. É um dom que Deus concede aos homens, mas o pastor citou aqui diversos exemplos da atuação do Espírito Santo. Claro que a Bíblia diz, né, que nós receberíamos poder, e esse poder é evidenciado de maneira sobrenatural quando falamos em línguas. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo passam a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concede. Mas não se restringe aí. Sim. O pastor acabou de mencionar, o Espírito Santo continua atuando na igreja. É o mesmo Espírito, olha a frase aparecendo, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Verdade. O Espírito Santo agindo. Agia no Antigo, pastor, e age no Novo Testamento também. Age nos nossos dias, né? Exatamente. Nós somos alvos dessa promessa de manifestação do Espírito Santo. Sim. Pastor, a parte aplicativa da nossa lição, né, nos diz o seguinte, desfrutemos intensamente da ação do Espírito Santo. A gente entende a teologia, a gente estuda os assuntos que são apresentados por ela, mas é fundamental que a gente aplique tudo que a gente aprende na nossa vida, no nosso cotidiano, senão a Bíblia não vai ter sentido. Verdade. A Bíblia não é, eu já disse isso em outra oportunidade, a Bíblia não é um livro cujo objetivo é acumular informações no coração do estudante. A Bíblia tem como propósito maior transformar aquele que a estuda. Então, eu aprendi sobre o Espírito Santo existe, é real, é uma pessoa, é Deus, atuava no Antigo Testamento de uma forma mais restrita. No Novo Testamento, de uma maneira mais ampla, ao menos aos olhos dos homens, porque o Espírito Santo sempre foi Deus em todas as épocas. Então, o que é que isso tem a ver com minha vida, pastor Alessio? O que isso tem a ver com o pessoal de casa?
Essa é a pergunta final, para a gente fechar a nossa lição aí com chave de ouro. Como igreja, quais benefícios do Espírito você acredita que temos negligenciado? E, pessoalmente, qual dádiva do Espírito você tem desconsiderado? O que fazer para mudar essa situação? É uma pergunta retórica. Sim. Então, pastor, para que o nosso pessoal de casa possa refletir sobre essa pergunta retórica, por favor, faça um comentário breve sobre essa questão. Obrigado. Minha irmã e meu irmão, me permita dirigir essas últimas palavras para a sua vida, para a sua alma. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, a gente vai ver esta caminhada do Espírito de uma forma mais restrita, de uma forma mais externa e de uma forma mais indireta. A partir do Novo Testamento, a gente vê a atuação de uma forma definitiva, de uma forma ampla e de uma forma interna. O que tudo isso tem a ver comigo, tem a ver contigo? Eu responderia a esta última pergunta, o que a gente precisa entender e o que a gente pode fazer e deve fazer para mudar qualquer situação de um coração insensível à voz de Deus. Eu diria assim, olha, o Espírito Santo trabalha com dons, ele ajuda, ele nos ajuda na intercessão, é ele que nos dá a direção, é ele que faz com que os frutos do Espírito, que são frutos do Espírito, sejam amadurecidos em nossa vida, é ele que nos unge, é ele que nos santifica, é ele que nos consola. Qual tem sido o seu relacionamento, o meu relacionamento com ele? O que é que o Espírito Santo tem falado ao teu coração nesses últimos dias, nesses últimos meses, e quem sabe o seu coração está insensível? Se tem algo que nós podemos e devemos pensar quando nós falamos sobre o Espírito Santo é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. O que ele tem falado no teu coração, minha irmã? O que o Espírito Santo tem cobrado, tem dirigido a sua vida, meu irmão? Não resista ao Espírito Santo. Não se coloque em resistência a ele. Ouça, renuncie a si mesma, minha irmã. Renuncie a si mesmo, meu irmão. Abra o coração. Ouça o Espírito Santo, tenha sensibilidade para ouvi-lo e humildade para colocar em prática as orientações dele. É tudo isso que o Senhor quer das nossas vidas quando envia o Espírito sobre nós. Pastor, muito obrigado. Amém. Pastor, obrigado mesmo pra gente. Por suas palavras. Obrigado por nos permitir ter a sua companhia neste programa. Privilégio para a gente. Pastor Alessio, ele é apresentador do programa Aliança de Oração, né? Aliança de Oração. Ele sempre está estimulando o povo promessista a buscar a Deus através do clamor, através da prece, e ele nos deu a honra de contribuir com a Escola Bíblica Especial. Honra toda nossa. Agradeço mais uma vez. Amém. E a você que está em casa, quero agradecer novamente pela sua companhia, você que assistiu na sua sala, ou assistiu no seu escritório, ou talvez no seu carro, onde quer que você esteja e você nos permitiu abençoar a sua vida com a palavra de Deus, receba o nosso muito obrigado. Mas eu gostaria de orar pela sua vida, eu gostaria de abençoar você, abençoar a sua família, que essa palavra que hoje foi mencionada no nosso coração possa fazer diferença na nossa caminhada, que o Espírito de Deus ele seja sentido por você, ele tem agido, que você possa senti-lo em todos os momentos. Ouça a minha oração, seja abençoado com a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dessas pessoas que nos assistem, irmãos e irmãs que se debruçaram para entenderem um pouco mais da tua palavra. Alguns estão aqui para se preparar para a escola bíblica presencial. Que o Senhor os capacite, que de fato, meu Deus, eles possam enrobustecerem o conhecimento do Evangelho para edificarem outras pessoas quando estiverem ali no ambiente presencial de suas igrejas. Outros indivíduos estão aqui, Senhor, porque alguém os convidou, porque alguém compartilhou o link, porque entenderam que seria importante ouvir essas considerações espirituais, que a Tua palavra se torne cada vez mais clara no coração dessas pessoas, que elas possam compreender o Teu amor e o poder
que emana da presença da pessoa do Espírito Santo. Abençoe, meu Deus, as suas famílias, abençoe as suas necessidades. Estamos estudando o Evangelho, estudando a Tua Palavra, que essa palavra modifique comportamentos, que essa palavra direcione os nossos telespectadores. Senhor Deus amado, que as suas casas recebam a tua bênção. Nós acreditamos que o Espírito Santo é onipresente. Ele está aqui com a gente no estúdio, no Espaço Promessa, mas ele está também na casa dessas pessoas que estão nos assistindo, no escritório, no carro, ou talvez no quintal das suas residências. Senhor Deus, que elas sintam a tua presença e tenham a certeza que o mesmo Espírito que nos abençoou com essa palavra vai abençoar a jornada de cada uma delas. Em nome de Cristo nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós temos mais uma lição. Estaremos encerrando a nossa série de estudo bíblico sobre a teologia do Antigo Testamento, cujo tema é Deus das Alianças. Eu conto com você. Muito obrigado e até lá, se assim o Senhor nos permitir.